Olá pessoal, um aluno mandou uma dúvida. Eu dei um exercício perguntando quantos átomos existem em 8 gramas de oxigênio atômico e quantos átomos existem em 8 gramas de oxigênio molecular, O2. Ele disse que para os dois a resposta seria numericamente igual, 8,3 vezes 10 a 23 átomos. Mas ele não entendeu por que numericamente seria igual. Bem, existe uma série de erros aqui. Mas antes de tudo, é importante a gente observar o seguinte. Quimicamente, naturalmente, em uma determinada massa de um elemento, a gente sempre vai ter a mesma quantidade de elementos. Então, em 8 gramas de oxigênio, seja ele atômico ou molecular, a gente sempre vai ter a mesma quantidade de átomos do elemento. Se o aluno encontrou os mesmos valores, ele está certo no sentido de que os valores deviam ser iguais. E ele não entendeu por quê. Vamos ver quais são os erros desse aluno. Então, o primeiro deles está relacionado à redação. Eu diria para vocês o seguinte. A gente tem que ser bastante cuidadoso quando a gente vai escrever essas equações matemáticas. Porque muitas vezes a gente está acostumado a simplesmente tratar de número pelo número. Isso está para aquilo, assim como aquilo está para aquilo outro. Bom, a famosa regra de 3, que é um artifício matemático válido. O problema é que se a gente esquecer qual o significado de cada um desses números, a gente vai cometer vários erros. O primeiro deles, nós não vamos exercitar o conhecimento de química. O segundo deles, deixamos de anotar coisas que podem ser essenciais para quando a gente quiser retomar essas atividades. E o terceiro, não menos importante, não necessariamente nessa ordem, se nós não fazemos o máximo possível de anotações nesse momento, nós acabamos por deixar de perceber aonde a gente errou, que é o caso dessa questão aqui. Então, onde eu começaria modificando? Eu começaria trocando isso daqui, ó. Em 32 unidades de massa atômica, temos uma molécula de O2. Então, como isso aqui é uma proporção, uma constante, eu posso dizer que em 8 gramas eu tenho uma determinada quantidade de molécula X. Então, como se é uma proporção, eu posso colocar isso igual aqui. Bom, o próximo erro? O próximo erro está em esconder coisas que estão no meio desse cálculo aqui. E eu vou colocar essas coisas no meio aqui para vocês verem. Bem, não vale a pena escrever tudo. Não faz mal. Ajuda. É a tal da análise dimensional. Isso vai ajudar bastante. Então, escreva. 1 grama, depois de fazer essa continha aqui, né? Então X vai ser igual a 1 grama vezes molécula dividido por 4 unidades de massa atômica. E quando nós escrevemos aqui, 1 grama vezes molécula vezes 4, qual é o valor de unidade de massa atômica? 166,054 vezes 10 a menos 24 gramas. Bom, aqui eu vou contar outro erro para vocês. O valor que o aluno usou não foi esse. Por isso gerou um erro e esse valor aqui, 4,15, está errado. Mas vamos deixar desse jeito por enquanto, tá bom? Então, quando a gente fosse fazer isso daqui, nós teríamos então o seguinte. Molécula, grama dividido por grama, 1. Sobra o quê? Molécula. Por que eu tenho que fazer essa análise? Bom, porque se eu analisar aqui, ó, uma quantidade de massa está para outra quantidade de massa, assim como uma quantidade de molécula está para uma quantidade de molécula, representada por X. Então, a resposta para X só pode ser em moléculas. Se quando eu faço o meu cálculo, eu divido grama por grama, sobra só molécula, isso quer dizer que a minha resposta vai ser em molécula e a estrutura aqui da organização das variáveis está coerente, está correta. Bom, de repente, o aluno diz o seguinte, em uma molécula de oxigênio eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, se eu tenho essa quantidade de moléculas, eu tenho o dobro de átomos de oxigênio. Aí o que ele fez? Simplesmente dobrou essa quantidade e apresentou essa quantidade aqui. E ele também não mostra como ele faz isso. Pior do que isso, note que aqui ele sabia que eram moléculas e aqui ele sabe que é átomos. E ele mantém a mesma variável. Por que não trocar a variável? Já que antes essa variável estava para contabilizar moléculas e agora essa está para contabilizar átomos. Isso gera outra confusão textual. Vamos fazer as substituições então. Então vamos perceber e organizar
que essa é a nossa primeira parte dos cálculos, e a gente deve deixar isso organizado assim. E nós temos uma segunda parte, onde a gente poderia ter organizado aquilo que eu falei para vocês. Em uma molécula de oxigênio, nós temos 2 átomos de oxigênio. Em 4,15 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio, lembrando que esse valor está errado, nós temos que quantidade de átomos? E aí está aqui, a quantidade de átomos seria em dobro, igual o aluno mostrou. Bom, dessa forma, eu acho que ia ficar bem claro na leitura aqui, ia conseguir perceber que aqui se trata de moléculas e aqui se trata de átomos. E que essa quantidade é uma quantidade de massa de átomos de oxigênio. A diferença para o outro exercício é que os átomos de oxigênio aqui não estão ligados entre si. Bem, aqui ele vai cometer outros erros que a gente poderia apontar. Novamente, faltar escrever átomo e faltar escrever a unidade de medida aqui, que é gramas, vai gerar confusão lá na frente. E o outro? De repente, estava se usando X, passa a se usar N. Por que o aluno usou N? Ele deve ter lembrado que o professor falou que para a quantidade de matéria, o Sistema Internacional de Medidas indica usar N. Mas por que o Sistema Internacional indica que todo mundo use N? Bom, ele faz essa indicação porque quantidade de matéria é utilizada em várias áreas do conhecimento, em várias ciências. Por exemplo, lá em física, se você lembrar aquela equação de Clapeyron, PV igual a N e RT, aquele N é a quantidade de matéria, é igual em química. Bom, se todo mundo, no mundo inteiro, escrever sobre quantidade de matéria e usar a mesma incógnita, vai ficar mais fácil para ler. Por isso que eu estou te dizendo. Se você adota estruturas como essa daqui, lê para revisar para uma prova, para um concurso ou para outra coisa, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais rápido. E além disso, ao invés de fazer uma sequência de 20, 30 exercícios, ao fazer 2 ou 3, se você estiver consciente do que você fez, já foi suficiente, provavelmente, para você fixar a matéria. Bom, então minha sugestão é que vocês nunca se esqueçam de fazer análise dimensional. Escrevam as unidades de medida, façam as comparações, se no final das contas, ao fazer todos esses cálculos, você vai chegar exatamente naquilo que você previa para a sua variável. E aí sim, eu acho, acredito muito, que a comparação entre valores matemáticos vão se tornar muito mais óbvios, porque fazendo assim, a sua certeza sobre o significado e a natureza daquele número vai ser muito maior. Até mais!